Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu, professor Marcelo Corrêa, escolhi um tema aqui que eu acho bem interessante para os nossos vestibulares. Como sempre, temos aqui uma matéria que me chamou a atenção do CNN Brasil e fala sobre a chegada da tempestade Fiona, que atinge a costa leste do Canadá e é a causa de destruição aterrorizante, como descrito pelo prefeito de uma localidade então da costa leste canadense. Tá? Então trata-se de um ciclone pós-tropical e nós vamos falar um pouco disso nesse nosso encontro. Mas evidente, não poderia deixar de falar. Estou gravando hoje, dia 27/9, e claro que existe algo muito aterrorizante também acontecendo e nós não sabemos exatamente quais os desdobramentos. Eu me refiro ao referendo organizado pelo governo russo e que se encerra exatamente agora. Eu acredito que pelo fuso horário do leste da Ucrânia, esse referendo deve estar se encerrando nesse exato momento. Começou na sexta-feira e encerra agora. E de acordo com Moscou, se for da vontade da população destas 4 localidades de maioria russa, embora hoje território ucraniano, se for da vontade deles, vontade manifestada nessa votação, essas 4 localidades se tornarão independentes da Ucrânia e automaticamente passam a fazer parte da Federação Russa. E aí seria, imaginamos, um fim na guerra, mas a Ucrânia diria adeus a um vasto território. Certamente nós vamos voltar para conversar sobre desdobramentos desse fato que ocorre agora. Mas o assunto aí do furacão atingindo o Canadá é bem pertinente sim para os nossos vestibulares. Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos localizar aqui no mapa a área atingida pelo furacão. Então, temos aqui neste mapa a costa leste do Canadá. Eu fiz uma indicação em preto. Então, aí nós temos uma parte da chamada Nova Escócia e Quebec. É esta região, né, que foi atingida aí pelo furacão Fiona. Então vamos falar um pouquinho mais aí de um furacão. Quando pensamos em um furacão, ou tufão, que é o termo que se usa para a Ásia, ou uma denominação mais técnica, que seria o ciclone tropical, não é nada mais do que uma tempestade, óbvio, uma tempestade levada ao extremo. Qual a diferença de uma tempestade para uma chuva? A tempestade é a chuva com rajadas de vento. Quando os ventos se aproximam da casa dos 80 km por hora, a tempestade ela é classificada como tempestade tropical. Se os ventos passarem de 119, alcançando a casa dos 119 por hora, aí deixa de ser tempestade tropical e entra na categoria de ciclone tropical ou de furacão nível 1. Como temos aqui uma ilustração, olha, mostrando aqui o nível 1, ventos de 119 por hora até 153 km por hora. E aí entra no nível 2, 3, 4, 5. Né? E também nós temos que lembrar que uma tempestade tão extrema como essa requer a formação de uma nuvem de dimensões brutais que explicam o deslocamento do ar e pode-se ter um vórtice, né? O diâmetro aí externo pode girar aí na casa de até mais de 400 quilômetros.
Então vamos pensar numa nuvem circular em movimento de mais de 400, 500 quilômetros de diâmetro. Vamos nos situar, né? De São Paulo até o Rio de Janeiro, nós estamos falando de 400 quilômetros, para termos uma noção. Claro que eu estou falando já de um furacão no nível 4, 5, né? Dos maiores que nós já temos registros. Bom, e isso só pode acontecer sobre os oceanos, evidente. Somente sobre os oceanos você tem água numa disponibilidade para evaporar e formar uma nuvem de tal proporção, né? Agora, em qual lugar? Nas águas quentes. E quanto mais tempo ele ficar sobre águas quentes, maior o seu ganho de força. O furacão ele é um sistema de baixa pressão atmosférica, o que explica a elevada evaporação, né? E a atração dos ventos. E isso faz com que o nível da maré também vá subir. De novo, nessa ilustração, que é a escala Saffir-Simpson, que é a escala de classificação dos furacões. Para um furacão de nível 1, você espera uma elevação do nível do mar de 1 a 2 metros. Para o nível 2, você espera que a variação da maré vai de ondas de 2 a 3 metros. E assim por diante. Então não é só o vento, o perigo está no vento e nas marés, atingindo sobretudo as regiões litorâneas. É bom lembrar o movimento circular dos furacões. Tá? No hemisfério norte, temos aqui uma outra ilustração. No hemisfério norte, o sentido é anti-horário. Já no hemisfério sul, o sentido dos ventos é o sentido horário. Em aula, eu costumo orientar meus alunos a pegar uma bacia, sabão, fazer ali uma espuma. E agora, imagina aí, imagina que você está olhando para esta imagem, hemisfério norte. Tá? Qual seria o movimento que eu tenho que fazer na água com esse pouquinho de sabão para que a água ganhe esse movimento, para que a espuma ganhe esse movimento? Porque eu sei que muitos alunos têm dificuldade. Né? A Unicamp colocou uma imagem de satélite, era necessário, era parte da resposta, trata-se do hemisfério norte ou sul. Né? Então, além de ter a informação que no hemisfério norte é anti-horário e no hemisfério norte é horário, além disso, era necessário reconhecer através da imagem. E nem sempre, né, os alunos, os candidatos em geral aí têm essa facilidade de enxergar o movimento dessas nuvens. Então o perigo está nos ventos fortes, obviamente, e na variação de maré e o quanto que isso vai impactar quando o furacão chega no continente. Né? Agora, o curioso é imaginar um furacão desse chegar no litoral sul do Canadá. Se o ciclone tropical, ele se forma pela intensa evaporação das águas, né, oceânicas, então eu posso imaginar isso acontecendo nas menores latitudes. E até, obviamente, avançando para latitudes médias, mas não chegando na latitude do Canadá. Então, muitos já apontam aqui uma consequência desse rearranjo climático global que estamos presenciando. As águas no norte dos Estados Unidos, as águas no sul do Canadá, elas deveriam estar bem mais frias. Esse furacão ele deveria ter perdido força ao caminhar por águas nessas latitudes tão elevadas. Porém, nós já até conversamos aqui sobre isso. Este verão que se encerrou agora, né, nós tivemos o início da nossa primavera aqui, Brasil, hemisfério sul, eles acabam de entrar no outono, mas esse verão foi especialmente quente.
Nos últimos anos, eles estão batendo recordes de temperatura. Então, certamente, essas águas estão, em decorrência desse forte verão, as águas estão bem mais quentes do que deveriam estar, explicando, né, a chegada de um furacão numa latitude tão alta como essa. Mesmo que ele tenha encostado, porque enquanto ele estava no oceano, ele estava na categoria de ciclone tropical. Quando ele chegou no Canadá, Nova Escócia, Quebec, essa região, ele já estava na condição de pós-ciclone. Né? Quer dizer, um ciclone já perdendo sua intensidade, exatamente por estar em águas mais frias, combinado com a chegada ao continente. Lembra, o que alimenta o furacão, o ciclone, é o vapor d'água. Então as águas já mais frias diminuem a evaporação e ao chegar no continente a evaporação é muito menor. Esse é o padrão, ali ele perde força. Mas chegou forte demais. Qual a explicação para isso, senão o aquecimento global? Fica difícil pensar numa outra explicação. Temos aqui uma imagem de quando o ciclone Fiona estava no Mar do Caribe. Nessa imagem aqui dá para ver o ciclone passando nas proximidades de Cuba, Jamaica, República Dominicana, nesta localidade. Quer dizer, ele nem tinha se aproximado da Flórida. Havia uma expectativa de que o percurso dele seria em direção à Flórida, mas não. Ele avançou em direção ao norte, ele seguiu a costa dos Estados Unidos, chegando no Canadá. E o padrão de quando tempestades tropicais, quando furacões têm esse percurso, o padrão que a gente registra ele vai perdendo força, né? Ele vai perdendo, vai caindo aí em categoria de 3 para 2 para 1, vai regredindo até finalmente se transformar numa tempestade tropical. Mas quando chegou lá na Nova Escócia e em Quebec, ele ainda tinha ventos de 200 km por hora, perdendo força, mas ainda com ventos muito fortes e com um avanço tremendo da maré, né, do nível do Atlântico. Tanto que o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, abre aspas, né, diz ele que muitas casas, aí aspas, se tornaram apenas uma pilha de escombros no oceano. Um padrão, né, de construção, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, a construção de casas pré-fabricadas, casas de madeira, drywall e outros materiais, o que dá uma agilidade tremenda na construção, cai muito custo. Porém, a resistência aos ventos fortes ela é bem menor. Então, como o Centro Nacional define, né, uma pilha de escombros no oceano. Né? Mesmo tendo esse rebaixamento aí para ciclone pós-tropical, os estragos foram inéditos, né, nesta região do Canadá. Bom, o sábado dia 24 de setembro, foi o pior dia, né, para o Canadá. Foi quando o furacão então se aproximou da costa canadense e rajadas fortes de vento, como eu já disse, destruindo boa parte aí da infraestrutura, né, urbana, sobretudo. E quando o furacão encosta numa região continental, ele, como eu já disse, ele perde força, já que a força está na evaporação das águas, né, aquecidas dos oceanos. E ao perder força, você tem o início de uma forte tempestade, no sentido agora não dos ventos, mas do volume d'água. E foi registrado um volume de 250 milímetros de chuva. 250 milímetros é muito mais do que se espera para o mês de setembro. E isso foi registrado em um dia. Então dá para se ter ideia do volume d'água em suspensão. E isso só tem uma explicação: águas muito
mais quentes do que o normal. Olha aqui, mais uma imagem, né, aqui da CNN. Furacão Fiona pode ser evento meteorológico extremo no Canadá, diz entidade. Algumas partes do país, como as províncias marítimas, começaram a sentir efeitos na sexta-feira à noite, de acordo com o Canadian Hurricane Center, o Centro Canadense de Furacões. Na sexta-feira, eles já estavam com essa expectativa, que se concretizou, infelizmente, no sábado. Havia até mesmo uma hipótese de que este furacão seria o furacão Sandy, entre aspas, né, do Canadá, seria o Sandy do Canadá. Mas por que essa referência? Porque em 2012 o furacão Sandy atingiu toda a costa leste dos Estados Unidos, né? A Flórida, Carolina do Sul, essa região, né, mais ao sul, todos os anos, fora o Golfo do México, né, como Mississippi, Alabama, essa região é marcada pela chegada de furacões, né, de ciclones tropicais. Agora, nas latitudes tão elevadas, como eu disse, ou mesmo Nova York, né, já bem ao norte, é algo muito raro, como aconteceu em 2012, onde até toque de recolher foi imposto pelas autoridades. Os prejuízos foram de quase 80 bilhões de dólares. Né? Não aconteceu todo esse estrago, não foi sorte, né? Não chegou a algo parecido, exatamente pela latitude. Né? Pela latitude, as águas não tem como, né? Estão mais frias, mas chegou. E a chegada do furacão nessa latitude que é o grande alerta, né, com relação ao que devemos esperar, né, com esse processo de aquecimento global. Bom, e para finalizar, eu estava colhendo aí material para preparar essa nossa conversa e olha aqui o que eu acabei encontrando. Furacão Ian ameaça Cuba e Flórida. Trajetória da tempestade é incerta. Ó, temos aqui nessa imagem colorida, também é possível notar o giro anti-horário, tá? O movimento anti-horário. Temos aí esses contornos, né, em branco. Você tem bem ao norte Cuba, tudo indica que a trajetória desse não vai ser em direção à costa leste, seguir a costa leste, dá a impressão que vai aqui para o Golfo do México. E é uma região preocupante. Até hoje, Nova Orleans não foi reconstruída em sua plenitude. Existem bairros muito pobres de Nova Orleans, lembrando que é uma das cidades mais violentas, perigosas dos Estados Unidos e de uma marcante desigualdade. Existem bairros que não foram reerguidos até hoje. Eu estou falando do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em agosto, né? Final de agosto de 2005. Nós já estamos em 2022. Né? Então, mais um furacão de grandes proporções atingindo esta região americana seria, sem dúvida, bom, qualquer região seria uma tragédia, mas essa já tem aí uma marca, né, do sofrimento causado por esses fenômenos climáticos. Agora, chama a atenção a época, né? Nós estamos no finalzinho de setembro, final de setembro, final do verão, hemisfério norte, águas quentes. Né? Agora, chegando na latitude que o Fiona chegou, aí não, né? Aí é coisa para não acontecer, ou se fosse para acontecer, pelo menos em agosto. Nós já no final do verão as águas estão quentes, né? Mas o sol já está voltando lá para o Equador, não é isso que a gente estuda? O primeiro dia do outono ou o primeiro dia da primavera é quando o sol passa exatamente sobre o Equador. Bom, resumindo, né, as águas estão mais aquecidas do que o
entre aspas, o combinado. Mas é isso. É uma realidade, é uma preocupação e nossa também, né? Porque as águas do Atlântico Sul, elas estão mais quentes do que o padrão. Isso prejudica a pesca, isso, reprodução dos peixes, evidente, toda a vida marinha, e potencializa a formação de ciclones tropicais. E nós não estamos preparados para isso, não há dúvida. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro e na expectativa de que vão achar um acordo, um meio termo e esse conflito Rússia, Ucrânia e OTAN e etc. Pare o quanto antes, porque com certeza a violência, o clima de tensão chegou num nível extremo. Vamos torcer para o melhor aí, né? É isso aí, gente. Tchau, tchau.